Capítulo 8. A restauração da comunhão entre o Criador e a criatura. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo 57:5. É desnecessário dizer que a ordem da natureza depende do equilíbrio das forças e engrenagens, e que para esta harmonia ser obtida, cada elemento deve estar em sua posição correta, em relação aos demais. Na vida do homem também sucede da mesma maneira. Nos capítulos anteriores já forneci indícios de que a causa de todas as nossas misérias humanas é um grande desvio moral, o transtorno de nosso relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes. Sabemos que, entre outras coisas, a queda do homem ocasionou uma drástica mudança na relação que havia entre a criatura e seu Criador. O homem adotou para com Deus uma atitude totalmente diferente da que deveria ter, e agindo assim, destruiu o relacionamento que havia entre criatura e Criador, do qual depende, embora ele não saiba, sua verdadeira felicidade. Essencialmente, a salvação consiste na restauração dessa relação correta entre o homem e o seu Criador, a normalização do intercâmbio de comunhão entre criatura e Criador, ou vice-versa. Uma vida espiritual satisfatória sempre tem início com uma mudança completa na relação entre Deus e o pecador. Não se trata apenas de uma mudança de caráter judicial, mas de uma alteração consciente e experimental, que afeta e oda a natureza do pecador. A expiação efetuada pelo sangue de Jesus torna essa transformação legalmente possível, assim como a operação do Espírito Santo a torna emocionalmente satisfatória. A narrativa do filho pródigo ilustra perfeitamente esta última fase. Ele atraíra um mundo de aflições sobre si mesmo, ao abandonar a posição que por direito lhe pertencia por ser filho. No fundo, sua restauração não foi outra, senão o restabelecimento da relação pai-filho, que existira desde o seu nascimento, mas que fora temporariamente alterada pelo seu ato de rebeldia pecaminosa. Essa narrativa deixa de lado os aspectos legais da redenção, mas torna perfeitamente claros os aspectos experimentais da salvação. Para se estabelecer uma analogia qualquer é preciso haver um ponto de comparação. Em algum lugar há de haver um centro fixo pelo qual tudo mais é aquilatado, e onde não existe a lei da relatividade, e possamos dizer isto é, em termos absolutos, sem necessidade de se acrescentarem quaisquer qualificativos. Deus é este centro. Quando ele quis tomar seu nome conhecido pela humanidade, não encontrou maneira melhor de fazê-lo do que chamar-se de Eu Sou. Quando Deus fala na primeira pessoa, diz Eu Sou. Quando nos referimos a Ele, dizemos Ele é. E quando falamos diretamente com Ele, dizemos Tu és. Todas as criaturas e todas as coisas são avaliadas em relação a esse ponto fixo. Sou o que sou, disse Deus, o que equivale a Eu não mudo. Da mesma maneira que o marinheiro localiza sua posição no mar observando a altura do sol, nós também podemos conhecer nossas bases morais olhando para Deus. É mister que comecemos em Deus. Só estaremos no caminho certo, quando nos colocarmos na posição correta em relação a Deus, e quanto mais nos desviarmos dela, mais errados estaremos. Grande parte da nossa dificuldade origina-se de nossa falta de disposição em aceitar a Deus tal como Ele é, e ajustar nossa vida à sua realidade. Insistimos em tentar modificar o Senhor, aproximando-o de nossa própria imagem. A carne rebela-se contra o rigor da sentença inexorável de Deus, à semelhança de Agag, implora um pouco de misericórdia, um pouco de indulgência para com seu modo de ser e comportamento carnais. Mas, em vão, só podemos ter um relacionamento correto com Deus aceitando-o como Ele é, e aprendendo a amá-lo pelo que é. E se tentarmos conhecê-lo melhor, experimentaremos um gozo inexprimível, no fato de Deus ser tal como é. Alguns dos momentos mais arrebatadores que podemos conhecer são aqueles que passamos em adoração à sua divindade. Nesses momentos, até a ideia de que ele poderia sofrer alguma variação seria extremamente dolorosa. Assim sendo, comecemos em Deus. Ele se acha acima de tudo, antes de tudo, e tudo tem nele sua causa. Ele é o primeiro na ordem de sequência, superior em posição e estado, exaltado em dignidade e honra. Sendo autoexistente, ele deu origem a todos os seres, e tudo procede dele e por a ele. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Toda e qualquer alma pertence a Deus e existe pela sua vontade. Sendo Deus quem Ele é e o que é, e sendo nós quem e o que somos, a única relação concebível entre nós e Ele é a de pleno senhorio da parte dele, e de completa submissão de nossa parte. Devemos a Ele toda a honra que pudermos render-lhe. Nossa constante infelicidade provém do fato de não lhe darmos tudo isso.
A busca de Deus exigirá que ajustemos nossa personalidade com a sua. E isso, não em termos de reconciliação, e sim de transformação. Não me refiro ao ato da justificação, mediante a fé em Cristo, mas à exaltação voluntária com que elevamos o Senhor à posição que lhe cabe por direito, bem como ao ajustamento espontâneo de todo o nosso ser àquele modo de submissão e adoração que se harmoniza com a relação Criador-criatura. A partir do momento em que resolvemos pôr em prática a decisão de exaltar a Deus acima de tudo, nós deixamos de seguir o resto da humanidade. Descobrimos, então, que estamos desajustados no tocante às coisas do mundo, e isso se acentuará cada vez mais, à medida que formos progredindo nos caminhos de Deus. Adquiriremos uma nova perspectiva, uma nova mentalidade será formada dentro de nós, e ficaremos surpreendidos com o novo poder que fluirá de nossa pessoa. Nosso rompimento com o mundo será resultado direto da mudança do nosso relacionamento com Deus, pois o mundo decaído não dá glória a Deus. Milhões de seres humanos chamam a si mesmos pelo nome dele, é verdade, e lhe prestam certas demonstrações de respeito, mas uma simples verificação mostrará que ele é muito pouco honrado entre eles. Se um homem qualquer for submetido à prova, sobre a questão de quem está no lugar de comando em sua vida, sua verdadeira posição será logo revelada. Se esse indivíduo for forçado a fazer uma escolha entre Deus e o dinheiro, entre Deus e os homens, entre Deus e suas ambições pessoais, entre Deus e ele mesmo, entre Deus e seu amor humano, Deus será relegado sempre ao segundo lugar. Essas outras coisas serão exaltadas acima do Senhor. Por mais que esse homem proteste, a prova está nas escolhas que ele faz, dia após dia, toda a sua vida. Se tu exaltado, é a linguagem da experiência espiritual vitoriosa. Eis a pequena chave que destranca a porta dos maiores tesouros da graça. Isso é essencial para que Deus reine na vida do crente. Quando o homem chega a um ponto em que sua vida se harmoniza com o testemunho de seus lábios dizendo constantemente, "Sê tu exaltado", então milhares de probleminhas serão solucionados. Sua vida cristã deixará de ser aquela complicação que fora antes, para tornar-se a própria essência da simplicidade. Por sua própria vontade, ele escolheu seu caminho, e nele se manterá, como se fosse dirigido por um piloto automático. Se porventura se desviar do seu curso, voltará logo à vereda da verdade, como que levado por uma disposição íntima de alma. O sopro do Espírito atua sobre ele, e desde os céus pelejarão as estrelas em seu favor. Juízes 5:20. Ele resolveu o problema indo direto ao âmago da questão, e assim tudo mais estará em harmonia consigo. Ninguém deve pensar que o fato de entregarmos tudo a Deus vai ferir nossa dignidade humana. Isso não nos desmerece como seres humanos, pelo contrário, recebemos um lugar de maior honra justamente através dessa rendição, uma vez que somos criados à imagem do Criador. Nossa profunda desgraça origina-se de nossa desordem moral, e do fato de havermos usurpado ilegitimamente um lugar que só a Deus pertence. E quando devolvemos a Deus o trono que lhe foi usurpado, é comprovada nossa honra. Quando exaltamos a Deus acima de tudo, descobrimos que estamos colocando nossa própria dignidade num alto nível. Aquele que relutar em render sua vontade à de outrem, deve relembrar as palavras do Senhor Jesus. Todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Por necessidade temos de ser servos de alguém, ou de Deus, ou do pecado. O pecador ufana-se de sua suposta independência, totalmente inconsciente de que é um pobre escravo do pecado, sendo este quem governa os seus membros. Mas o homem que se rende a Cristo, está trocando um amo cruel por um Senhor gentil e bondoso, cujo jugo é suave, e cujo fardo é leve. Tendo sido criados à imagem de Deus, não é difícil para nós aceitá-lo novamente como nosso Senhor. Deus foi o habitat original de nosso coração, por isso é lógico que nos pareça natural retornar a essa antiga e maravilhosa habitação. Espero ter conseguido deixar claro que há muita lógica na reivindicação de preeminência apresentada por Deus. Essa posição de senhorio cabe-lhe por justiça, nos céus e na terra. Quando nos arrogamos o direito ao lugar que é dele, toda a nossa vida se torna desarticulada. A ordem não poderá ser restaurada enquanto nosso coração não tomar a grande decisão. Deus será exaltado em minha vida. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. Disse Deus certa feita a um sacerdote de Israel, e essa lei do reino de Deus ainda permanece até os nossos dias, sempre inalterável, apesar de se passarem os séculos ou mudarem as dispensações. A Bíblia inteira, juntamente com cada página da história, proclama a perpetuação dessa lei. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12:26, disse o Senhor Jesus.
ligando o Antigo ao Novo Testamento e revelando que sua maneira de lidar com os homens é sempre a mesma. Algumas vezes, a melhor maneira de encararmos uma situação é procurar observar o seu lado oposto. Eli e os seus filhos foram elevados à posição sacerdotal sob a condição de honrarem a Deus em suas vidas e com sua administração. Mas eles falharam e Deus enviou Samuel para que lhes anunciasse as consequências. Sem que Eli o soubesse, essa lei da honra recíproca vinha operando todo o tempo, e agora chegará o momento de o juízo ser aplicado. Ofni e Finéias, os sacerdotes degenerados, caíram mortos na batalha. A esposa de Ofni faleceu ao dar à luz. Os israelitas fugiram diante de seus inimigos. A arca de Deus foi capturada pelos filisteus, e o idoso Eli caiu de costas e morreu com o pescoço quebrado. E assim sobreveio esta cruel tragédia à família de Eli, por não haver dado honra a Deus. Confrontemos agora aqueles homens com quase todos os personagens bíblicos que tenham procurado honestamente glorificar a Deus em sua existência terrena. Vejamos como Deus deixou passar fraquezas e disfarçou falhas, ao derramar sobre os seus servos a graça e bênçãos as mais extraordinárias. Seja Abraão, Jacó, Davi, Daniel, Elias, ou quem quer que mencionemos, a honra seguiu-se a honra, assim como a colheita vem após a semeadura. Esses homens firmaram o coração no propósito de exaltar a Deus acima de tudo, e o Senhor aceitou suas intenções como fatos, e agiu com eles de conformidade com essa determinação. Não foi uma perfeição absoluta, mas a sinceridade do coração que fez a diferença. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, essa lei se cumpriu com a mais absoluta precisão. Esvaziando-se, assumiu a forma de homem e a si mesmo se humilhou, e de bom grado, deu toda a glória ao seu Pai, nos céus. Não procurou a sua própria honra, mas a honra daquele que o enviará. Por isso é que ele esclarece em determinada ocasião: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. João 8,34. Os orgulhosos fariseus tinham se afastado tanto dessa lei, que não puderam compreender aquele que honrava a Deus em detrimento de si próprio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais, disse o Senhor Jesus. João 8,49. Outra afirmação do Senhor Jesus, extremamente perturbadora por sinal, foi feita em forma de pergunta: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? João 5,44. Se entendo corretamente estas palavras, ele está declarando a alarmante verdade de que o desejo de honraria entre os homens impossibilita a confiança em Deus. Seria esse pecado a raiz da nossa incredulidade? Não seriam as dificuldades intelectuais, que os homens apontam como responsáveis pela sua incapacidade de crer, apenas uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira causa de sua incredulidade? Será que não foi esse intenso anelo pelas honrarias humanas que transformou os homens em fariseus, e os fariseus em deicidas? Não seria essa a causa oculta do farisaísmo religioso, e de todas as formas vazias de adoração? Acredito que sim. Todas as áreas da vida do indivíduo ficam fora das devidas proporções quando ele não confere ao Senhor a posição que lhe cabe por direito. Exaltamos a nós mesmos, em lugar de exaltarmos a Deus, e o resultado é a maldição. Em nosso desejo de seguir ao Senhor, jamais devemos nos esquecer de que Deus também tem aspirações, e que Ele anela por uma comunhão com os filhos dos homens, e, mais particularmente, com aqueles filhos que tomam a decisão definitiva de o exaltarem acima de tudo. Tais pessoas são preciosas para Deus, mais que todos os tesouros da terra ou do mar. Nelas Deus encontra um instrumento perfeito para demonstrar sua incomensurável bondade para conosco em Cristo Jesus. Em tais pessoas, Deus não encontra empecilhos, e pode agir para com elas livremente como Deus que é. Ao dizer isso, receio que eu venha a convencer o intelecto de alguém antes que Deus possa conquistar o coração, uma vez que essa decisão de exaltar o Senhor acima de tudo não é fácil de se tomar. A mente pode aprová-la, e ainda assim não contar com o consentimento da vontade para colocá-la em prática. Embora a mente se disponha a honrar a Deus, muitas vezes a vontade permanece indecisa, e o indivíduo às vezes não percebe que seu coração está dividido. Entretanto, antes que o coração possa experimentar uma verdadeira satisfação, é necessário que o homem, com todo o seu ser, resolva tomar a decisão acertada. Deus quer tudo o que há em nós, e não descansará enquanto não atingir completamente o seu alvo. Não lhe basta apenas uma parte do nosso ser. Oremos especificamente sobre este assunto, lançando-nos aos pés de Deus e atentando realmente para aquilo que as nossas orações expressam. Quem orar em sinceridade, não terá de esperar muito tempo pelos sinais da aceitação divina.
Deus revelará a sua glória perante os olhos de seus servos, e colocará todos os seus tesouros à disposição deles, pois sabe que sua honra está segura nas mãos dessas pessoas dedicadas. Ó Deus, sê tu exaltado acima de tudo quanto possuo. Nenhum dos tesouros da terra será importante demais para mim, contanto que sejas glorificado em minha vida. Sê tu exaltado acima de minhas amizades, pois decidi que estarás acima de tudo, ainda que eu tenha que ficar isolado e sozinho no meio da terra. Sê tu exaltado acima de todas as minhas comodidades, ainda que isso signifique perder o conforto material e carregar uma cruz pesada, cumprirei o meu voto perante ti diariamente. Sê tu exaltado acima de minha reputação. Faz com que minha ambição seja agradar-te, ainda que, em resultado disso, eu tenha de ficar na obscuridade e o meu nome seja esquecido como um sonho passageiro. Levanta-te, ó Senhor, e ocupa o lugar de honra que a te pertence, acima das minhas ambições, acima de meus gostos e desprazeres, acima de minha família, de minha saúde e até de minha própria vida. Que eu diminua para que tu sejas exaltado, que eu desapareça para que tu sejas elevado mais e mais. Usa-me como usaste o jumentinho, ao entrares em Jerusalém, e deixa-me ouvir as crianças te glorificarem. Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi! Hosana nas maiores alturas. Marcos 11, 9 e 10. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.